Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para destacar a Série C do Campeonato Brasileiro, em especial o grupo do Santa Cruz. O Santa que terá pela frente aí um grupo com equipes de regiões diferentes, né? Mais uma vez aí o Santa enfrentando equipes do Norte e equipes agora do Centro-Oeste do país. Na verdade um representante apenas, né? O Vila Nova de Goiás, mas colocando dificuldades no grupo, né? Um grupo que vem recheado de equipes que têm totais condições de brigar por essas 4 vagas que dão acesso aí a esse segundo momento da competição. Destacar que foi a principal mudança da Série C para a temporada 2020, foi essa mudança na segunda fase. Saem aí as disputas de quartas de final, né, em jogos de 180 minutos, né, 2 partidas e de volta, para conhecermos as equipes que seguem para a Série B no ano seguinte, para termos uma disputa por quadrangular. E o mais interessante, né, não um quadrangular regional, é um quadrangular onde envolverá equipes também do grupo B juntas com as equipes do grupo A, né, em busca de 2 vagas, né, cada grupo para a Série B do ano seguinte. Então vai ser uma disputa interessante, inclusive uma proposta levantada pelo próprio presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, e que teve aí o aval de outras equipes, né, de outros presidentes de clubes que foram junto com a ideia do presidente Coral em mudar esse segundo momento da competição, né? Acharam mais justo o quadrangular, algo que acontecia antigamente na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tinha um turno único, aquela disputa, depois os quadrangulares. A diferença é que na Série C sobem 4, naquela antiga Série B subiam apenas 2 equipes. Em relação aos adversários do Santa, são 3 adversários aí do norte do país, 1 do Centro-Oeste e 5 do Nordeste. Entre as equipes do Norte, destacamos aí o Paysandu, né? O Paysandu que chegou até a segunda fase da Copa do Brasil, foi eliminado para o CRB, mas na primeira fase eliminou o Brasiliense, num jogo, um empate no Distrito Federal. É líder do seu grupo, né, no Campeonato Paraense, e tem aí a base mantida, né? O técnico Hélio dos Anjos, o atacante Nicolas, Bruno Colasso, Anderson Shoa, Tony, que aqueles mesmos nomes que participaram da campanha do Paysandu de classificação na primeira fase na temporada passada e eliminação nas quartas frente ao Náutico, naquele jogo de muitas polêmicas para alguns e de muita festa para outros, no caso do lado pernambucano. Então o Paysandu não tem como descartar, né, um dos favoritos nesse grupo, né? O favoritismo do Paysandu em quem sabe brigar mais uma vez por uma vaga de volta à Série B. O seu concorrente, o Remo, né, que é líder do grupo A do estadual, o Remo que tem um ponto negativo nessa questão do ataque do Remo, 8 partidas no Paraense, 6 gols apenas marcados e também 6 gols sofridos, é um ponto a ser corrigido, né, pela equipe do Remo para a sequência do ano. Também caiu na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Frei Paulistano no primeiro momento, mas acabou sendo derrotado por goleada para a equipe do Brusque por 5-1 e abandonou a competição. Tem como principal nome Eduardo Ramos. Eduardo Ramos que já passou pelo futebol pernambucano e já vestiu a camisa do Sport e do Náutico. Tem lá um Nininho também, né, lateral direito, ex-Santa Cruz, e que veste a camisa do clube do Remo, que vai tentar melhorar sua campanha na Série C, já que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas que quando chega na Série C, já nos últimos anos, né, em disputa, não conseguiu chegar às quartas de final. Então é algo que o Remo vai tentar, mesmo com essas dificuldades aí, alguns acertos dentro de campo, para quem sabe surpreender as outras equipes. E a outra equipe do Norte é o Manaus. Manaus, né, primeira vez, vice-campeão da Série D do ano passado, chega para a disputa da Série C pela primeira vez e já chega com um resultado muito bom, né? Dia 12 de fevereiro deste ano foi um dia inesquecível para os torcedores do Manaus. A eliminação do Coritiba na Copa do Brasil na primeira fase, o Manaus foi o responsável, né? Acabou aí eliminando a equipe que recém chegou à primeira divisão, e tem aí nomes conhecidos, né? Como é o caso do goleiro Gleibson, ex-Salgueiro, Janeudo, ex-Ferroviário. É uma equipe que tem um forte investimento aí do governo estadual, pode quem sabe surpreender nesse grupo, mas não é tida como uma das favoritas, pode até se manter, né, para a temporada passada. Mas inicialmente acredito que esse é o objetivo da equipe, mas as 4 vagas o nível é bem maior, o sarrafo é bem maior. Em relação à Copa do Brasil, da equipe do Manaus, foi eliminada para a equipe do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas foi quem acabou eliminando a equipe lá do Amazonas na segunda fase. O Vila Nova, né, de Goiás,
Chegou até então na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Galvez na primeira fase, depois foi eliminado pela Ponte. No Goiano não vive uma boa fase, está na terceira colocação. São 3 vitórias no ano em 10 jogos disputados. O que preocupa é o ataque, porque são 6 gols marcados e tomados. Mesma situação lá do Remo no Campeonato Paraense. No entanto, é um time experiente. É um time que tem aí Alain Mineiro, tem Gilcinho, tem jogadores conhecidos no cenário nacional que podem levar o Vila Nova a uma boa campanha na terceira divisão. O Vila Nova é recém-chegado à terceirona. Ano passado estava na disputa da Série B e chega aí para, quem sabe, garantir uma dessas vagas aí. Não descarta o Vila Nova, mesmo com esse começo ruim no Goiano, né, e já é uma eliminação na Copa do Brasil, mas pode ser ali uma das gratas surpresas nesse grupo, a única equipe representante do Centro-Oeste brasileiro nesta competição. E em relação às equipes do Nordeste, quem destaca-se é o Botafogo da Paraíba. Terceiro no grupo A do Nordestão, ainda com chances de vaga à próxima fase, também terceiro colocado no seu estadual, mas com um jogo a menos em relação aos seus demais concorrentes. O Belo sempre incomoda o Santa Cruz. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 jogos entre Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, Santa só venceu um jogo, que foi justamente o jogo da Copa do Nordeste desse ano, aquela vitória por 3-0, mesmo o Santa com uma inferioridade numérica em campo em relação a atletas. E nos confrontos que são aí pela Série C, Santa sempre tem dificuldades contra o Botafogo da Paraíba. Na temporada passada foram 2 empates, em 1-1, e na temporada 2018, a primeira disputada pelo Santa na Série C, após o descenso, foram 2 derrotas, uma no Arruda por 3-2 e uma lá no Almeidão por 2-0. Então é algo que o Santa Cruz tem que mudar se quiser uma vaga à próxima fase, porque Botafogo, para mim, luta por uma dessas 4 vagas no Grupo A. É uma das equipes que tem já há um bom tempo o Evaristo Pisa como treinador, já tem aí uma base mantida, vem, claro, com algumas reformulações em alguns setores do campo, mas pode sim incomodar. A equipe do Imperatriz, por sua vez, foi a única equipe do Nordeste na temporada passada que não conseguiu vaga na Série B, tendo em vista aí que todas as equipes nordestinas que disputaram mata-mata, o último, por sinal, da Série C, elas acabaram logrando êxito, Confiança, Sampaio Corrêa e Náutico. O Imperatriz acabou caindo para o Juventude. Então o Imperatriz tem nesse ano mais uma vez o desafio de, quem sabe, tentar uma das 4 vagas, não sendo um dos favoritos, é bem verdade, mas quem sabe tentando surpreender os demais adversários desta chave. Imperatriz que caiu na primeira fase da Copa do Brasil, já está na fase de grupos da Copa do Nordeste, mas não tem mais chances de classificação. No Campeonato Maranhense é apenas o 5º colocado entre 8 equipes que disputam o certame. Então a gente percebe um Imperatriz meio que instável na competição, mas na temporada, mas na Série C tudo muda, Reformulação de elenco, motivação a mais, enfim. Mas nesse momento não se coloca o Imperatriz como um dos favoritos. E outras 3 equipes, que complementam esse grupo do Nordeste: Ferroviário, Jacuipense e o 13 da Paraíba. O Ferroviário é líder do seu estadual, tem um jogo a mais em relação a Ceará e Fortaleza, mas é uma das equipes que, assim como Jacuipense e 13, não disputaram nem a Copa do Nordeste, nem também a disputa da Copa do Brasil. Jacuipense é vice-líder do Baiano, também está nessa, sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste, e o 13 é vice-líder do seu Grupo A, no Campeonato Paraibano, também sem a Copa do Nordeste, também sem a Copa do Brasil. Então essas 3 equipes podem até chegar, mas sem o advento dessas competições, financeiramente falando, fica bem mais complicado para você montar um time competitivo, mas podem chegar no grupo do Nordeste junto com equipes do Norte. A entrada do Vila Nova é sempre mais disputado. A disputa ponto a ponto, jogo a jogo, ela é bem mais intensa do que no grupo B. Historicamente a gente já percebe isso, mesmo que na temporada 2018 tivemos aí uma supremacia de quem estava no grupo B, Todos eles se classificaram à época: Botafogo de São Paulo, Bragantino, Cuiabá, todas aquelas, Operário de Ponta Grossa, e o Nordeste acabou conseguindo reverter, entre aspas, essa situação com 3 classificados na temporada passada. Então vamos aguardar. É um grupo complicado para o Santa, mas o Santa, com alguns reforços, os novos nomes, pode, quem sabe, brigar por uma dessas 4 vagas e na segunda fase aí, quem sabe, lutar por uma vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor? Nesse momento, qual o patamar do Santa Cruz em relação aos seus adversários na Série C do Brasileiro? Comentem à vontade,
Fique à vontade também para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Estamos por aqui, vamos nos falando e peço para que vocês se inscrevam no canal, dê o like aí nos vídeos. Importante também aí a participação no sino das notificações para receber de antemão o conteúdo que é gerado aqui na nossa plataforma. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho!